Desde que eu era criança, eu escutei histórias sobre bruxas, lendas. Eu me chamo Márcio, eu tenho 56 anos. A experiência ocorreu em 1996. Eu trabalhava como caminhoneiro. Uma certa vez eu estava voltando para casa. Eu havia feito uma entrega de carga em Puerto Madre, Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, capital, o meu caminhão começou a apresentar defeitos mecânicos. Devido a isso, eu ficaria mais ou menos umas 3 semanas sem o meu caminhão até que o reparo fosse feito. Eu tinha um amigo que infelizmente é falecido hoje em dia. Ele se chamava Abel. Abel era caminhoneiro como eu. Após tomar ciência da minha situação, ele me convidou para ir com ele entregar uma carga até a província de San Juan. Na época, como eu estava divorciado, não seria um problema, pois ninguém me esperaria ansiosamente em casa. Eu aceitei, iríamos revezar no volante. Ele me pagaria uma quantia por ajudá-lo naquela viagem. Hospedagem e comida, tudo seria por conta dele. Fizemos uma longa viagem e chegamos em uma pequena cidade no interior de San Juan, após cansativas horas de viagem. Era uma cidade que creio que naquela época deveria ter no máximo 12 mil habitantes. Porém, quando eu cheguei, eu percebi uma certa preocupação naquelas pessoas. Eram umas 4 horas da tarde. Deixamos a carga na empresa e fomos com um caminhão até um posto de gasolina. E de lá seguimos a pé até um barzinho. Começamos a tomar uma e jogar a conversa fora. Até que chegou um rapaz franzino que conhecia o Abel e se entrosou com a gente. Nisso eu percebia que os comércios já estavam fechando. Eu resolvi perguntar o porquê daquilo. O rapaz olhou para mim meio desconfiado e desconfortável e falou algo que eu não entendi. Eu percebi que ele queria desviar o rumo da conversa. Meu amigo Abel, porém, como era um sujeito muito folgado naquela época, começou a zoar dizendo que o povo daquela cidade era medroso e acreditava muito em assombração. Daí eu me lembrei de algumas histórias de lendas de San Juan e perguntei: será que as pessoas aqui têm medo das famosas bruxas de San Juan? Quando eu disse isso, o dono do bar atrás do balcão me olhou muito sério e disse: nunca mais mencione esse nome aqui dentro. Eu olhei para ele sem entender e querendo rir ao mesmo tempo, pois tudo aquilo parecia uma tolice para mim. Um povo acreditar em bruxas. Mais tarde, porém, eu entenderia. O dono do bar falou que estava fechando o estabelecimento e que tínhamos que ir embora. Ainda eram umas 6:30 da tarde. Eu não entendia por que ele queria fechar o bar tão cedo. Um certo tempo depois, as ruas da cidade já estavam quase desertas. Pela primeira vez eu senti calafrios. Foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Fomos até um camping onde lá havia uma mulher que nos cedeu 2 barracas. Nos preparamos para jantar e depois, como todo argentino, ficamos tomando mate e conversando até umas 11 horas da noite. O sono bateu e fomos dormir. Entramos cada um em suas barracas e nos acomodamos até pegar no sono. Eu me lembro que por volta das 2:30 da manhã, eu acordei com uma vontade de ir ao banheiro, pois eu havia tomado muito mate. Eu estava tão apertado que eu decidi não ir até o banheiro do camping e fazer debaixo de uma árvore que ficava a uns 10 metros das nossas barracas. Eu acendi uma das luzes e caminhei até essa árvore. Eu comecei a fazer as minhas necessidades. Porém, quando eu me viro, eu vi algo que é impossível para qualquer pessoa esquecer. Com a ajuda da luz, eu vi em um galho de uma árvore muito alta um pássaro muito estranho. Esse pássaro estava me encarando. Tinha olhos muito escuros e grandes, maiores que de um cavalo. Era um pássaro de quase 3 metros de altura. O mais assustador era que aquele pássaro tinha traços femininos. Parecia uma mistura de pássaro e mulher ao mesmo tempo. Aquilo tentava se esconder da luz, mas não dava porque era muito grande. Eu fiquei uns 10 segundos olhando para aquilo, mas parece que tudo estava em câmera lenta para mim. De repente aquela criatura levantou o voo e eu pude ver as suas asas enormes, parecendo Batman nos filmes quando ele planava no ar. Mas aquilo voava como um pássaro.
Eu pude ver com mais detalhes que aquilo tinha até seios de uma mulher. Aquilo me deixou em choque. Na hora eu me lembrei das histórias de bruxas que as pessoas contavam naquela província e não tinha dúvida que aquilo era uma bruxa terrível. Eu corri até o Abel, acordei ele e pedi para irmos embora dali. Eu dizia o tempo todo que saíssemos dali. O Abel, sem entender nada, retrucou: Como que você quer ir embora? Tá de madrugada. A gente acabou de chegar, você tá ficando doido? Eu falei para ele que eu vi algo terrível. Eu pedi a chave do caminhão e disse que eu iria dormir dentro da cabine do mesmo. Mas ali naquela barraca eu não iria dormir mais. Eu me sentia muito vulnerável. Ele, meio confuso, me deu a chave e eu fui até o caminhão. A verdade é que eu não consegui dormir naquela noite. Eu tinha medo daquela coisa voltar e talvez até pegar o Abel enquanto ele dormia. Quando foi de manhã, o Abel me chamou e eu abri a porta do veículo. Eu disse a ele tudo o que eu vi. O Abel, porém, ficou me zoando, dizendo que eu só vi um pássaro, nada mais do que isso. Mas eu retruquei e disse: Abel, onde você já viu um pássaro de 3 metros de altura, com cara de mulher e até busto de mulher? Ele continuou insistindo que eu estava doido. Durante o dia tivemos que resolver algumas papeladas e ele pegou uma carga para levar para Buenos Aires. E com isso, finalmente voltaríamos para casa. Eu me lembro que era um domingo. Começamos a tomar nosso caminho rumo a Buenos Aires. Eu já estava aliviado de ter que deixar aquele lugar. Era por volta das 7 horas da noite. Porém, eu teria uma surpresa muito desagradável. Em um certo trecho, ainda dentro da província de San Juan, na beira da estrada, nós vimos o vulto negro que parecia um pássaro. Na hora, o meu coração acelerou. O Abel, vendo aquilo, perguntou-se o que era aquele bicho. Eu falei para ele que era a bruxa, a mesma bruxa que eu vi no camping na noite passada. Quando já estávamos perto de cruzar com aquela coisa, os faróis iluminaram bem e vimos aquela coisa terrível, macabra, um bicho metade ave, metade mulher e uma cara assustadora. O Abel ficou aterrorizado quando viu aquilo e com certeza percebeu que eu não estava delirando. Após chegarmos em casa, eu preferi nem contar isso para ninguém. Foi algo inacreditável. Até hoje, após tantos anos, eu sinto calafrio de falar sobre isso. Eu afirmo a vocês que bruxas existem, e não sei por qual motivo naquela província existem tantas delas. Por isso em toda a Argentina se fala tanto dessas bruxas, e isso deu uma má fama para San Juan. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite.